a lição importante destes 2 versículos para mim é que através da sua maneira de se vestir, através do seu comportamento, uma senhora poderia estragar o ambiente de uma reunião pública. Então a minha pergunta para as nossas irmãs é: será que já pensou nisso? Porque nós lemos aqui da importância de se ativem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, quer dizer penteados complicados, com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Então, uma mulher se dizendo salva e andando com, por exemplo, ouro ou pérolas, com joias, pode estragar o ambiente das reuniões da igreja fazendo isso. Do mesmo modo, lemos aqui no início do versículo 9. Será que o apóstolo está dizendo o seguinte: eu acabei de instruir os varões, ali no versículo 8. Agora, do mesmo modo, quero instruir as mulheres. Eu vejo um pouquinho mais do que isso na frase. Para mim, ele está pensando no andamento de uma reunião de oração. O que precisa? Os varões têm as suas responsabilidades, versículo 8. Mas, para que aquela reunião ande bem, as mulheres também têm as suas responsabilidades. É assim que eu entendo. Seu James, no vestuário hoje das mulheres, tem muitos enfeites que não é ouro, mas quer parecer ouro, ou imitar. Muitos enfeites. Não convém para as irmãs? Sim, as irmãs têm que cuidar muito. E não, quem sabe deveríamos destacar que não é uma questão de simplesmente criar regras difíceis e duras. Temos um lado positivo logo no versículo 10, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então as irmãs têm um lugar muito importante entre nós. E a Bíblia destaca a importância da parte interna, podemos dizer. A parte de crescimento espiritual, a parte da comunhão entre aquela senhora e Deus. E quando tudo isso está no lugar certo, aquela irmã não vai ter dificuldade com essas coisas externas. Vai entender que essas coisas não combinam. Que fazendo essas coisas ela só estaria seguindo os costumes deste mundo. E quem quer fazer isso? E deveríamos dizer que, infelizmente, aos poucos, nós vemos certos costumes entrando, em termos do vestimento, em termos de até maquinagem, esse tipo de coisa, de pintura. Vemos certas coisas entrando, que vão estragar o testemunho das igrejas locais. Seu James, essa parte do versículo 9, se ataviar em traje honesto, não seria melhor dizer se vestir com roupa decente? Isso nos ajuda. Mais simples usar essas palavras, eu creio que este é o significado da frase. Seu James, sem querer avançar ao versículo 10, mas o senhor concorda que o versículo 10 estabelece um diferencial na maneira de se vestir? Por exemplo, a irmã, ao se vestir, o que ela vai seguir? Porque há as tendências ao nosso redor, e elas mudam com o tempo, né? Mas o versículo 10, eu acredito, estabelece um diferencial. Não é a tendência do mundo que forma o estilo, a maneira de se vestir. Sim. Entende assim? Isto quer dizer que a mulher, o principal para ela não vai ser a moda do mundo. Vai ser o fato que ela quer servir a Deus na sua vida.
Então, isso vai decidir o seu comportamento, a sua maneira de vestir, todas essas coisas. O fato que ela, na sua vida, quer servir a Deus. Eu creio que já foi dito mais ou menos, mas aqui como a irmã deve se apresentar na igreja, né, na reunião, mas e fora do ambiente da igreja, da reunião, quanto à sua maneira de vestir-se, e penteados, Não tem nenhuma diferença realmente, porque as coisas que nós temos aqui são princípios. Por exemplo, nós lemos com pudor. Isto quer dizer a rejeição de qualquer coisa que causa vergonha. Quem sabe deveríamos tocar nisso. Morando num país quente, tem perigo, sabe? E nós vemos a maneira de vestir das mulheres no mundo e causa vergonha. Nós não queremos ver isso entrando entre nós. Uma senhora salva vai rejeitar este tipo de coisa. E a palavra modéstia, a versão atualizada diz bom senso. Quem sabe isso nos ajuda? Se lembra quando Adão e Eva sentiram a vergonha da sua nudez e fizeram para si aventais. Deus entrou. Não aprovou. Não eram suficientes para tapar a nudez. E Deus mesmo vestiu os dois com túnicas de pele. E neste capítulo Deus veste, talvez a todos, mas destacadamente as mulheres. Com certeza Ele não aprova muitos estilos usados no mundo de hoje. Aquilo que parcialmente expõe o que deveria estar totalmente tapado é um atentado ao pudor. Podemos ter certeza que aqui, se Deus não veste as mulheres, Ele indica a vestimenta que serve para Ele, serve para aquelas que servem a Deus, uma modéstia exemplar. Obrigado. Então nós vemos 4 coisas proibidas aqui. Tranças, eu já disse, quer dizer penteados complicados para chamar a atenção. Lemos de ouro, lemos de pérolas e lemos de vestidos preciosos. Coisas para chamarem a atenção. Então, para deixar bem claro, uma irmã usando colar de ouro ou pérolas, pulseira, brincos, esse tipo de coisa, está claramente desobedecendo a palavra de Deus. Seu James, o senhor falou para chamar a atenção sobre estas coisas. A minha pergunta seria, sendo para modificar a aparência original, Sim. seja do cabelo, do olho, do que for, estaria da mesma forma, vou usar a palavra proibido que usou, mas pode usar outra. Sim, exatamente. Eu creio que e poderíamos incluir os homens nisso também, quem sabe, deveríamos incluir isso. Parece que pessoas têm medo de ficar mais velhas e começam a pintar o cabelo. E daqui a pouco fica ridículo realmente, porque chama a atenção de todo mundo que não combina mais com a pele da pessoa. Então, este tipo de coisa é um tipo de hipocrisia.
A gente querendo aparecer uma coisa quando realmente o tempo está passando, está ficando mais velho. Então, nós queremos evitar isso. Uma mulher ou até mesmo um homem fazendo isso está mostrando que não entende o que realmente importa nas coisas de Deus. Pois é, qual irmã espiritual aqui conosco hoje gostaria de ter Jezabel como exemplo de vida e de se vestir? Jezabel do Antigo Testamento, eu acho que todos têm lido dela. E o exemplo que ela deixou não é para uma mulher cristã seguir o exemplo dela. Sim, o Senhor usou uma frase importante, a mulher espiritual. Realmente eu creio que uma mulher espiritual não vai ter problema nenhum com essas coisas. E quando vemos essas coisas aparecendo, não estamos falando de mulheres e irmãs espirituais. É uma falta de espiritualidade que deixa essas coisas aparecer. Mas, como eu disse, temos o lado positivo, logo temos que deixar este trecho, mas no versículo 10 nós lemos da importância de boas obras. Então, a mulher salva e espiritual vai demonstrar o seu caráter através das suas boas obras, não através dessas coisas do versículo 9. São Henrique. Inclui coisas do versículo 9. Traje honesto, pudor e modéstia. Sim. Versículo 9. E, junto com isto, boas obras. Eu estava falando, é bom que o senhor falou, eu estava falando das 4 coisas no final do versículo. Sim. Mas sem dúvida, uma mulher que salva, que está andando bem, vai ter este traje honesto e também vai ter as boas obras. Então, versículo 11 até versículo... Sim, pode James, falar. Sabemos que esses assuntos são destacados numa conferência como esta, em estudos numa igreja de Deus, mas quem sabe em casa mesmo, com o marido, com a esposa, podem conversar sobre esses assuntos também. Mesmo no particular, modo de vestir, de andar. Sem dúvida. Porque isso pode influir nas nossas vidas. Porque muitas vezes ouvimos num estudo como esse, mas quem sabe saindo ali fora nós esquecemos. O nosso ouvido não estava aqui dentro hoje. Sim, e o que nós queremos aprender aqui é que isso vai ter uma influência na igreja local. Não podemos pensar que isso não tem muita importância. Paulo, no contexto, está pensando na reunião de oração. Este tipo de coisa aqui do final do versículo 9 vai estragar o ambiente de uma reunião de oração. Então, é importante. Mas versículo 10 parece que abrange mais do que esta reunião. Ela tem feito confissão de servir a Deus, que isto abrange toda a vida dela. E ainda comentando a contribuição do nosso irmão seu Joel, quanto à nossa conversa até de casa. Irmãos, vamos aplicar isto para as nossas crianças. Uma irmã em Cristo, tendo uma filha, deve já começar, mesmo não salva, mostrar este é o caminho para uma moça que vai servir a Deus. Então, calça comprida, roupa indecente, etc. Eu não compro, não entra na minha casa. Meus irmãos, é isto que nós precisamos hoje. Eu concordo com isso. Eu vou dizer uma coisa que é fácil alguém pensar, mas a minha filha não é salva. Fácil pensar assim, mas eu não concordo com isso. Deus aqui mostra o que Ele quer. Ele exige disso, de uma mulher salva. Mas será que Ele não quer isso das nossas filhas também? Mas mais uma coisa, eu sempre penso, nós entendemos, pregando o Evangelho, que encontramos mulheres, às vezes,
E um dos problemas que enfrentam na hora de pensar na alma, mas se eu me salvar, daí eu vou ter que mudar isso, vou ter que mudar aquilo, e cria uma barreira. Meus irmãos, eu não quero criar uma barreira dessas na vida das minhas filhas. Eu não quero criar isso. Então deveríamos pensar neste lado. Irmã em Cristo, uso de joias. Esta maneira de mundanismo aparecer entre o povo de Deus, nós devemos ouvir palavras em seguida sobre isto, porque está no nosso Brasil. Eu me surpreendi de ver pessoas usando este tipo de coisa. Mulheres se conversam salvas. É uma vergonha. A Bíblia condena. E nós, no Rio Grande do Sul, precisamos ser preservados disso. Aqui diz, o enfeite delas não seja o exterior. Parece que o apóstolo está dizendo, olha, isso chega a ser uma banalidade. Uma coisa que não nem se compara com o enfeite interior. Então, o que realmente deve se destacar, né, nesta irmã, assim como no irmão também, é esta beleza espiritual, interior. O enfeite dela ou dele não se ache no exterior. Então, muitas vezes estamos falando, né, e praticamente fazendo uma reunião toda de um ministério sobre não pintar os cabelos, não pintar as unhas, não pintar, enfim, os lábios, enfim, as sobrancelhas. E isso é muito importante destacar. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o mais importante, o que realmente Deus quer ver, é a nossa beleza interior. Porque tudo isto vai ser uma consequência. Se realmente estou aproveitando da palavra de Deus, estou colocando e aplicando na minha vida essa palavra, isto vai ser tão natural não existir na vida do irmão. Agora, havendo, então, há um grande sinal. Né? Um grande sinal de que, nunca me esqueço de um irmão dizer, olha, uma vez estava um determinado local, um problema com gravata. E o irmão disse, olha, o problema não é a gravata, é o que está atrás da gravata, o coração. Esse irmão está aqui. Então, acho muito importante destacar isso. É errado, é algo repugnante pintar os cabelos. É algo para homens e para mulheres. Não é só para mulheres, é para homens também. E temos que destacar isto. Os cabelos estão ficando brancos, vão ficar brancos. E já estão mesmo. Então, não precisa estar mudando, né? E assim, todas estas coisas que é tão importante destacar, que não deve haver na vida do cliente. Mas isso é uma consequência, deve ser algo resultado de ter uma vida que seja correspondente com a palavra de Deus. Eu acho que isso eu poderia destacar mais nesse aspecto também. Não, estava pensando, a salvação faz uma transformação na vida da pessoa. É isto que caracteriza na vida, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aquela mulher se salvando, o marido dela vai notar a diferença. A diferença nela, houve uma mudança muito grande, uma transformação na vida dela. Ela não é mais aquela que as lojas estão cheias, vitrine, oferecendo tanta coisa. Ela não faz mais aquilo agora. Eu sei que as irmãs têm dificuldade para encontrar um vestido adequado, uma roupa, né? Elas têm dificuldade hoje, mas elas encontram. Eu vejo as irmãs vestidas honestamente, direitinho. Mas as mulheres que não conhecem a Deus, não gostam desse estilo, é diferente. Mas então, voltando para aquele marido daquela mulher que se salvou, ele vai ver a mudança nela. É diferente. Aquilo vai chamar a atenção dele. Então, sem palavra, ela vai ganhar ele. O cabelo frisado. Nós lemos aqui no frisado
dos cabelos. Nós precisamos ampliar um pouquinho aqui, Joel, porque tem a ver com, vamos dizer, penteados vistosos, extravagantes, encaracolados, isto é, amontoando em camadas sucessivas o cabelo em cima da cabeça como se fosse uma torre, interlaçando fios de ouro, grampos de ouro e coisas assim. Mas Pedro não é contra tranças comuns. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: queremos animar as nossas irmãs para deixar o seu cabelo crescer ao comprimento natural. Isso é muito importante para repetir nesses estudos, já que estamos tocando nesse trecho. E nós vamos continuar ensinando isso, Deus nos ajudando. As nossas irmãs precisam deixar o seu cabelo crescer, sem mexer com ele. Sem excelência. Isto é importante colocar e sentimos bastante quando vemos uma irmã com seu cabelo cortado. Então, como Deus vê isto? Quando, olhando aqui ao redor de nós temos um comportamento certo, as nossas senhoras bem vestidas com cabelo comprido e tem coberto com lençol. Lenço. Alguém que quer sair fora disso está fazendo o quê? Está ligando com a vaidade, querendo se chamar-se com uma pessoa diferente. E não é um bom sinal. Não, nós temos em 1 Timóteo, né, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Esse é o padrão, né? Com pudor e modéstia, né? Não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Então, traje honestos. Nada para chamar a atenção. Então, o exemplo do Senhor Jesus Cristo, no seu vestir não chamava a atenção, mas na sua vida, no seu falar, no que ele fazia, era isto que chamava a atenção daquelas pessoas. Mas claro que não devemos viver de qualquer maneira, né? Roupa amassada, mas devemos estar em ordem, como Deus quer. Joel, às vezes tem irmãs que têm uma formatura na escola, no ensino médio, quem sabe na universidade, e a gente às vezes assiste uma formatura, aquelas moças tão pintadas, o rosto é totalmente pintado, olhos pintados em volta. Uma irmã em Cristo, nessa hora, ela devia ter uma atitude digna, né? Sim. Sim. Eu vou citar algo que um irmão está aqui, ele falou, de que o que o mundo está oferecendo tem que colocar todos os dias. Pintura e etc. Mas o que Deus deu permanece. Então, é assim que devemos viver. Então, permanecer com aquilo que Deus nos deu. Então, não precisa de, talvez, pensar em querer melhorar, pintar, não. Deus deu esta beleza da mulher, do homem, né? Então, devemos viver assim.
Mas quem sabe devemos ocupar um pouco de tempo com a parte positiva, como o seu Luiz Antônio. Qual efeito tem a palavra incorruptível? É a segunda vez que temos esta palavra nesta carta. A incorruptível traje. Em qual sentido? Eu queria ajudar os irmãos, poderiam me ajudar. Será que tem a ver com algo eterno? Algo que vai ter recompensa? Nesse sentido? Ou será que é assim? Ela não vai ser contaminada? Eu entenderia se fosse a incontaminável traje. Mas incorruptível normalmente está ligado com morte. Nós ouvimos isso em capítulo 1. Alguém poderia me ajudar? Ou seria, seu João, em contraste com o versículo 3, todo esse enfeite que essas mulheres colocam, isso se corrompe. Isso não dura muito, né? Mas aquela beleza espiritual é para permanecer. Para sempre? Acredito que sim. Sim, eu acho que está descrevendo a joia imperecível. O que é? O espírito manso e quieto. A joia imperecível da parte da mulher. Mas vamos animar as nossas irmãs. Ela pode ter isto como algo de muito valor. A palavra precioso aqui não é a palavra honroso, mas a palavra de muito valor diante de Deus. Minha irmã, você pode, no seu andar, mesmo não falando nada, mas no seu comportamento, no seu vestir, no seu interior, na sua vida espiritual, ter tesouro para o nosso Deus. Como isto deve animar? Sim, Sr. João, isto mesmo. E como isto é precioso para Deus. E como isso é de grande valor. Né? Então, é isto que vale. Tem o exemplo das santas mulheres do passado. Versículo seguinte. E Pedro não precisou de dar dele mesmo um outro assunto sobre isto, mas ele deu exemplos. Então, como já temos ouvido, Pedro realmente estudava as Escrituras, a qual podia dar exemplo dessas irmãs. Versículo 5, então, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Eu acho importante destacar, seu João, que são citadas como exemplo aqui. E pegando o aspecto prático para nós aqui. Se uma determinada irmã resolve, sei eu, usar alguma pintura, alguma coisa, as outras vão permanecer firmes e não devem aderir àquilo. E se tornar as vidas delas conforme a palavra de Deus está orientando, algo que condena aquela que está praticando o mal. Então, servindo de exemplo para que ela sinta e volte a ser obediente novamente à palavra de Deus. Porque é difícil essa situação. É uma situação embaraçosa. Mas as irmãs que estão aqui, fiéis, devem permanecer, mesmo vendo uma, como o senhor já falou, que cortou um pouco os cabelos, devem continuar firmes e dando um bom exemplo, seguindo o exemplo dessas santas mulheres. E é isto que Deus quer, né? Crentes com convicção. Então, eu não vou cortar o cabelo, porque não devo. A outra cortou, bom, tem um preço, né?
E se examinando as Escrituras, imagine os seus cabelos indo fora, a glória. E aí por diante, né? Mas certamente isso acontecendo, como o seu Luiz está descrevendo, os anciãos da igreja iam chamar essa senhora ao lado para ter uma boa conversação com ela. Porque os anciãos vão dar bom conselho. E quem sabe usar palavras bem certinhas para ela não continuar fazendo o que faz. O que tem sido visto, talvez raramente, mas algumas irmãs pintando o cabelo para ficar mais preto, mais na cor natural. Não deve. Deve deixar permanecer como está. Né? Quanto cortar o cabelo, às vezes, como a gente às vezes ouve, é só as pontas. Mas que diferença tem das pontas para... A tesoura é a mesma? O que muda é a espessura? Então não deve fazer isto. Capítulo 1, nós aprendemos ali a palavra precioso, sangue de Cristo. Precioso para o Pai, muito mais precioso para nós, somos salvos por Ele. Capítulo 2 fala da pedra viva, eleita e preciosa para Deus. E aqui há um espírito manso e quieto, produzido em uma irmã em Cristo pelo Espírito Santo. E aqui diz que é precioso diante de Deus. Então, como o Luiz destacou, o Espírito Santo produzindo essa mansidão, essa quietude, o testemunho do meu irmão. Deus vai notar e há de derramar a sua graça